que a promotoria apresentou aqui. Primeiro, que a princípio a gente não pode julgar uma pessoa sem antes ver o que levou ela a fazer aquele ato. Antígona, ela vem de uma família onde deveras só acontecia desgraças. Primeiro que ela é filha de um cara com a sua própria mãe, seria Édipo. Ou seja, ela e seus outros 3 irmãos já nasceram numa família totalmente desestruturada. O que aconteceu foi o seguinte: quando o pai de Antígona descobriu que ele era fruto, ele tinha se casado com a própria mãe, tido filhos com ela, ele se considerou totalmente cego e resolveu arrancar os seus próprios olhos e dar-se à morte. Ele arrancou os seus próprios olhos e logo em seguida se suicidou. Com tudo isso, Antígona já vinha presenciando várias tragédias em sua família, né? Além de tudo, como o trono de Tebas ficou totalmente sem governante, seus 2 irmãos resolveram assim guerrilhar para ver qual dos 2 ocupariam esse espaço. No entanto, em meio a essa batalha, os 2 se mataram mutuamente, cruelmente. Os 2 morreram sem culpa, afinal de contas, se os 2 se mataram em uma nobre causa, para eles era uma nobre causa e ninguém poderia julgá-los. Com isso, quem ocupou o trono do rei foi o seu tio, no caso, Creonte. Creonte julgava um de seus sobrinhos como se ele estivesse lutando em prol de Tebas, ou seja, ele teria todo o direito de ser sepultado, de ter todos os rituais fúnebres possíveis. Ele era digno disso. Em contrapartida, seu outro irmão, Polinices, ele decretou cruelmente que ele seria deixado ao léu para ser devorado por abutres, cães e quaisquer outros tipos de animais que fossem devorados. Com isso, senhores jurados, Medrente, ela usa principalmente, como a história, como está nos autos, do justnaturalismo para honrar a sua família e ter um mínimo de dignidade para honrar o seu irmão e sepultá-lo. Eu pergunto a vocês, algum de vocês teriam coragem de deixar o próprio irmão ao léu sendo devorado por abutres, cães, enquanto o outro teve o seu tratamento digno? Eu queria fazer uma pergunta para a acusação, que eles citaram que eles teriam sido mortos devido a vários incêndios, entre outras coisas. Só que isso não aconteceu. O que aconteceu foi que eles se mataram, um ao outro. Então, o que eu queria dizer, o que eu queria deixar bem claro, é que, baseado nisso tudo, até hoje está previsto no Código Penal que privar uma pessoa do seu sepulcro, ou até mesmo atormentar ou violar o sepultamento de alguém, é crime. Então, ou seja, está no Código Penal, artigo 209 ao 212. Então, por aí, a gente já pode prever que o que a promotoria alega, ou seja, a lei imposta pelo rei, que era totalmente feita por um capricho dele, não havia motivos concretos para que um dos irmãos ficasse jogado sendo comido por animais. Nada seria justo o suficiente para que ele tomasse essa decisão. Eu vou passar a palavra à doutora Eliane. Boa noite a todos, boa noite, jurados. A nossa cliente Antígona, ela era uma mulher que viveu com muitas desgraças na sua vida. Mesmo assim, essa mulher, tinha uma visão à frente do seu tempo. Era uma mulher que buscava os seus ideais. Era uma mulher que tinha coragem. Tanto que ela teve a coragem de desafiar o rei. Ela desafiou o rei para quê? Por amor à sua família, que a nossa cliente aqui, ela demonstra, um grande amor à sua família. Ela é uma pessoa que viveu em grande desgraça na sua família. A primeira desgraça, ela é filha de um incesto. Ela é filha de um filho com a sua mãe. Imagina saber disso, que você é filha de
incesto. A segunda desgraça, ela teve que guiar, como o nosso colega já disse, ela teve que guiar o seu pai, porque ele arrancou seus próprios olhos quando ele soube o que ele tinha cometido. Então, essa mulher antiga, ela viveu para cuidar da sua família, cuidou do seu pai até a morte. A terceira e grande desgraça, que é o que nós estamos falando aqui, foi o quê? Ela foi defender o seu irmão. Isso mesmo, defender o corpo do seu irmão, porque eles se mataram. Um teve direito a todos o enterro, teve direito ao enterro, assim como aquela sociedade vivia na tradição grega, onde todos devem enterrar os seus mortos, seguindo certos rituais. Por quê? Porque se não enterrasse, a alma ficaria vagando. Então, gente, as ações, elas só têm respaldo moral quando inseridas no corpo da sociedade. Então, essa ação foi o quê? Aquela sociedade vivia sobre essa regra. Se não enterrar, vai ficar vagando. E essa mulher Antígona, a nossa grande heroína, que na verdade ela não é réu, ela é a nossa heroína. Porque ela buscou seus objetivos, ela cuidou da sua família. Ela mesma disse, família para ela era tudo. Família para Antígona era tudo. Ela mostrou que os laços familiares eram mais importantes que qualquer outro valor. Será seguir? Eu vou seguir o rei, um rei caprichoso, fazendo as suas próprias vontades. Porque é isso que esse rei queria. Ele era um rei que fazia as leis conforme a sua vontade. Por que ele fez essa lei? Ele fez essa lei porque esses dois irmãos, eles estavam disputando o trono. E nessa disputa, cada ano, um teria que suceder o outro. E o irmão dele, o irmão de Polínice, ele não entregou, quando passado um ano, ele não entregou o reino para o seu irmão. Aí começou aquela guerra travada, aquela guerra familiar que extrapolou barreiras, extrapolou limites, e um matou o outro. Trágico, trágico. E esse rei Creonte, aproveitando disso, ele, como era a pessoa mais próxima, ele assumiu então o reino. E para ele não ser, então, como se diz, para que ninguém viesse contra a sua vontade, ele criou: vamos matar, enterrar aquele traidor. Por que ele era traidor? Porque ele estava buscando fazer as regras acontecer. Por quê? Porque eles tinham combinado, seus irmãos tinham combinado. Um ano é eu, outro ano você. Então ele se aproveitou dessa desgraça, essa terrível desgraça dessa família, e foi lá e se tornou rei. E agora ele quer condenar a nossa cliente Antígona. 2 minutos, doutor. Ele quer condenar a nossa cliente. Por quê? Porque ela quer cuidar do corpo. Imagine vocês, se fosse alguém da família de vocês, tivesse morto. Vocês deixariam? Vocês deixariam a pessoa ficar lá com um cadáver, né? Aquele corpo já em decomposição? Eu creio que não. Eu creio que não, gente. Porque o amor pela família está em primeiro lugar. Ela foi lá e enterrou. Por amor à família, por amar demais. Por ver que a família excede qualquer lei, qualquer capricho de qualquer rei. E foi por amor que Antígona desobedeceu. E ela falou: eu não nasci para o ódio, eu nasci para o amor. E foi em nome da família que Antígona enterrou o corpo do seu irmão. É crime? É crime fazer com que a sua família tenha as honras de um enterro digno? Eu creio que não. É isso que eu quero dizer para vocês. Terminada essa parte de acusação e defesa, eu abro a parte da réplica, iniciando pela promotoria.